Aleluia, glória a Deus, né? Então vamos finalizar o nosso estudo, né? Aonde eu parei na terceira parte. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus, né? Então, o povo ali, né, eles tinham saído do Egito, né, das mãos de Faraó, daqueles costumes ali pagãos que não era da vontade de Deus, não era do agrado de Deus. E ali eles também entraram, né? Também começou na preparação para entrar em Canaã. Só que a palavra que vai dizer, né, que Canaã era um país notoriamente idólatra, mais idólatra ainda, né, do que da terra onde eles vieram antes. Ou seja, eles estavam saindo de um lugar impuro, cheio de práticas erradas, e sendo enviado para um lugar onde havia um povo mais errado ainda, né? O costume mais pior do que onde eles estavam. Então ali Deus ele começou a entrar em um processo Deus começou a entrar em um processo, né, de purificação no seu povo, né, para que o seu povo viesse, né, obedecer ao Senhor, né, se tornasse a nação santa, o sacerdote eleito do Senhor, né, para que eles entrassem ali naquela terra, né? Mas se eles não entrassem nessas leis que Deus criou através de Moisés, né, do plano de Levítico, se aquele povo ali não seguisse aqueles estatutos, aquelas leis, aquelas regras do livro de Levítico, os israelitas eles corriam o risco de perder as suas características de um povo exclusivo de Deus, de um povo escolhido. Né? Eles não seriam mais o povo escolhido de Deus, até porque Deus escolheu também, né, a casa de Israel, o povo de Israel, para também ser modelo para as outras nações. Mas o povo não queria obedecer ao Senhor, né, o povo escolhido do Senhor, porque de tantas as nações que Deus poderia escolher no mundo inteiro, Deus escolheu a casa de Israel. Ele escolheu, né, o país de Israel ali, né, aquele povo ali, mas o povo, né, entrou em uma grande desobediência contra Deus. Mas Deus, ele, né, ali, ele pegou o seu povo e não desistiu do seu povo. Deus poderia rejeitar o seu povo, porque aquele povo ali quis bater de frente com o Senhor, quis bater de frente com o Criador. Mas no final deu tudo certo. Aleluia, glória a Deus, né? Porque Deus é poderoso, soberano, e ele sabe todas as coisas porque ele é a própria sabedoria. Aleluia, glória a Deus, né? Que então glorificado, exaltado seja o nosso Deus, nosso Criador, que ele sabe todas as coisas e nada escapa das suas mãos, né? Então aqui no capítulo 3, transformar Israel no povo santo, adorador e obreiro. Olha só, a Moisés cabia também educar os filhos de Israel, a fim de transformá-lo num povo santo, adorador e obreiro. Levítico capítulo 11, 45. Sem a educação minuciosa e eficiente proporcionada pelo livro de Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhe designará por intermédio de Abraão. Ser uma bênção a todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, 3. E Deuteronômio 14, 2. Se você quiser abrir esses respaldos, fique à vontade para estudar a palavra do Senhor. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. João capítulo 4, verso 22. Então, olha a missão, né, que Deus tinha para aquele povo, né, que ele havia escolhido. Um povo, né, que não tinha a consciência, né, mas ele estava inconsciente, pois Deus havia escolhido a nação de Israel para revelar Jesus Cristo ao mundo, às outras nações, né, porque Deus não escolheu a casa de Israel só por escolher, mas ele escolheu também com o principal também objetivo de ganhar as outras nações pagãs também.
Aleluia, glória a Deus. Então Deus é fiel, né? Aqui, né, ele queria, né, tratar com aquele povo, queria educar aquele povo, né, igual um pai educa um filho. Aleluia, glória a Deus, né? Os filhos precisam de uma educação do pai e da mãe, e é de casa, isso não vem de lá de fora. É algo que nós tratamos dentro da nossa casa, né? Quando o Senhor permite a gente ter a nossa família, o nosso esposo, ou a gente ter a nossa esposa, a gente começa a ter os nossos filhos, pode ser filho do ventre da própria esposa, da própria mulher, e pode ser também crianças adotadas também, né? Assim também, do mesmo jeito, todas as crianças precisam ser educadas da mesma forma que um dia a gente também foi uma criança com os nossos pais, que também fomos educados pelos nossos pais, ou avós, seja lá quem for que cuidou de nós, né? E assim também é diante de Deus, mundo espiritual também, né? Porque o Senhor, ele quer nos educar, ele quer nos colocar da forma dele, né? E nós não ficar do jeito que achamos que devemos ficar, ou que o mundo quer que nós ficamos, né? Mas o Senhor, ele quer nos educar a ser da forma que ele quer nos educar, né? E ele quer nos educar, ele sempre quis educar a casa de Israel e todos nós, né? Todos nós, a ser a nação santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, a saber, para, né, ser o povo escolhido, o povo, né, do Senhor, e ali manifestar a glória do Senhor a todas as outras nações, pagãs do mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus, né? Então que nós viemos, né, deixar o Senhor nos educar, né, conforme a vontade dele, de pai, de pastor, né? De amigo, que nós venhamos deixar ele tratar de nós, para que nós venhamos ser educados por ele da forma que ele quer, para que ele venha nos transformar, né, sobre a missão ao qual ele nos deu, né? E creio que essa missão é manifestar Jesus Cristo por todas as nações. Então que você venha a ser nação santa, remida, lavada pelo sangue do Cordeiro, né? E o escolhido a levar as boas novas do reino a todas as nações. Porque eu e você somos a casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. 3. Estamos acabando. O manual do sacerdote. O livro de Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades cultuais, santificadoras e intercessoras. 1. Atividades cultuais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto a Deus de Israel. Números capítulo 3, verso 12. Né? Então, olha só a missão, né, que eles tinham ali, né? Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, a perfeição e a beleza do culto para o Deus de Israel. Então, ali os levitas, eles tinham essa responsabilidade. E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenanças do Levítico. Eles tinham, né, que ter atenção nas ordenanças, nas leis, nas normas, de como o Senhor queria, né, que eles tivessem, que eles prestassem culto ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? O seu ofício deverá refletir a glória de Deus. Levítico capítulo 9, verso 1 e verso 6. Por esse motivo, tudo neles tinham de estar de acordo com as prescrições do Senhor. Ordenação, pureza moral, espiritual e física. Levítico capítulo 8, verso 1 ao 36 e do capítulo 10 ao verso 8 ao verso 11. Então, na hora que o Senhor, né, traz para aqueles homens ali, né, ao qual foram escolhidos para o sacerdócio. O levita, o sacerdote, né, ali eles tinham, né, que preservar as leis morais, as leis espirituais. Eles tinham que estar em uma complexidade diante de Deus, né, uma entrega total de vida, tanto na vida física, na vida espiritual, na vida moral. Eles tinham que se entregar totalmente às ordenanças do Senhor para estarem colocando, né, de acordo com as prescrições divinas do Senhor
para que tudo estivesse de acordo com a santa vontade do Senhor. Assim também nós temos que buscar isso para a nossa vida. Nós viemos também ser como a semelhança, né, o modelo desses sacerdotes de antigamente, que nós viemos observar com todo cuidado as prescrições do Senhor para as nossas vidas. Cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso caráter, cuidar da nossa família, de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Tudo observando como agrada ao Senhor, revelado em sua palavra, porque o Senhor deixou tudo revelado na palavra dele. Então nós hoje sabemos aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada. Nós temos as prescrições do Senhor daquilo que agrada a ele e aquilo que não agrada. Então, né, nós viemos botar, né, em observância na nossa vida, tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida moral, na nossa vida familiar, né, em todas as áreas que nós viemos buscar, fazer a vontade do Senhor, aquilo que agrada a ele. E que a gente vinha buscar ser complexo em tudo, né, de dentro para fora e de fora para dentro. Aleluia, glória a Deus. 2. Atividades santificadoras, a reivindicação mais urgente e importante do livro de Levi e a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, verso 7. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar da sua própria santificação, para terem condição de zelar pela santidade de todo o povo. Levítico, capítulo 16, verso 1 e verso 11. Ou seja, antes daqueles homens e zelar pela santidade de outras pessoas ao qual o Senhor tinha chamado eles para zelar, eles tinham que zelar pela sua própria vida espiritual. Porque, como diz a palavra do Senhor também, não adianta o homem tentar ganhar o mundo e perder a sua alma, porque não vai adiantar. Né? O Senhor mais quer que uma alma seja ganha do que o mundo todo perdido. Muitos até dizem isso, né? Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor não quer perder nenhuma alma, mas Ele quer salvar todos. Então para o Senhor nada vale Ele ganhar você, Ele não ganhar você e você querer ganhar todo mundo. Porque não vai adiantar, porque o Senhor quer salvar a todos, ganhar a todos, santificar a todos. Então que antes de nós viemos fazer qualquer coisa, que nós viemos buscar por nossa santificação, nossa vida, porque nada adianta nós fazermos pelos outros e não fazer por nós mesmos, porque até o mesmo Senhor falou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como que eu vou amar o meu irmão, como que eu vou cuidar do meu irmão se eu não me amar? Não tem como, porque se eu não me amo, como é que eu posso amar meu irmão? E se eu não me amo e eu não amo meu irmão, como que eu posso amar Deus a que eu não vejo? Né? Se há o meu irmão e a mim mesmo que eu vejo, eu não me amo, então não tem como. Nós temos que cuidar de nós e também cuidar dos outros, mas primeiro de nós, né? Segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Haja vista e gesto de Arão quando a apostasia de Corá e de Arão, quando da apostasia de Corá e seu bando. Naquele momento, o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Números, capítulo 16, 46. Ali, né, quando teve pecado de Corá, que ele fez aquilo que não agradava ao Senhor, né, ele e seus companheiros, ali quase todo mundo, né, foi destruído por causa do pecado daqueles homens ali, né, porque eles estavam no meio daqueles homens ali, pecando junto com ele, aceitando aquilo que ele estava fazendo, mas ali, pela misericórdia do Senhor, né, o sacerdote tornou a nação propícia a Deus, e ali, pela misericórdia do Senhor, aquilo ali, né, aquela situação ali, Deus, ele, né, não destruiu o seu povo, mas teve misericórdia e tratou com o seu povo, para que o seu povo viesse, né, olhar para os seus caminhos e começar a reconhecer que eles estavam errados perante o Senhor. Aleluia. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários humanos para nos achegarmos a Deus. 1 João, capítulo 4, verso 10. Né? Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7, verso 26 e 27. Todavia, a santidade continua a ser exigida naqueles que oram e intercedem que o façam
levantando mãos santas. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 8. Então, né, nós hoje não precisamos ser ensinados por ninguém. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo é quem nos ensina. Né? Nós hoje não precisamos ser ensinados mais por ninguém, mas quando dedicamos nosso tempo a orar ao Senhor e pedir o Espírito Santo da verdade para nos ensinar, nos capacitar, nos trazer a luz da verdade, o Espírito Santo nos revela. Aleluia, glória a Deus, porque a missão dele é nos consolar, cuidar de nós, nos levar ao Senhor e nos levar à plena verdade do Senhor Jesus Cristo, do céu, do reino de Deus. Então, ele sim, se a gente orar, ele se achegar a ele vai nos ensinar. Porém, nós não vamos aprender com o Espírito Santo se nós não se achegarmos a ele, né? Aí não tem como a gente aprender nada do Espírito Santo. E também nós não precisamos de pessoas para estar orando por nós, porque hoje nós temos o livre acesso. Porque quando Jesus entregou sua vida, né, por nós, se sacrificou por nós, se deu no nosso lugar, ali o céu se rasgou, o véu se rasgou de baixo a cima e de cima a baixo. Aquilo que era desligado, né, do mundo, do céu à terra e da terra ao céu, agora já está ligado. Né? Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele ligou o céu à terra, ligou o céu à terra e a terra ao céu. Hoje em dia nós temos o livre acesso de dobrar o nosso joelho, de falar com o Senhor em espírito e verdade. Hoje nós temos livre acesso a falar com o Senhor nosso pensamento, com nossos lábios. Não importa a forma, de joelho, em pé, deitado, não importa. Aonde você estiver, você pode falar com o Senhor, porque Ele vai te ouvir. E Ele vai te responder se você orar, falar com Ele, crendo da resposta. Aí melhor ainda, você vai receber sua resposta mesmo. Então, hoje em dia, nós não necessitamos de mediador, porque Jesus, ele é o nosso mediador, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso cabeça, ele é o nosso consolador, ele também é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos liberta. Então nós necessitamos mais de carne, mais do Espírito de Deus, né, da glória de Deus, daquilo que Deus fez para nós, para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar. E agora o que Deus requer de nós é a santidade, porque sem a santidade é impossível ver ao Senhor, né? Então nós precisamos renunciar, não é se sacrificar, porque o Senhor diz em sua palavra que ele não se agrada de sacrifício, mas de obediência, né? Porque o Senhor nunca pediu sacrifício. O Senhor, ele quer obediência, então ele não quer que a gente se sacrifica, ele quer que a gente renuncie. Renuncia é diferente de se sacrificar. Sacrificar, você faz aquilo que você... E o nome logo já diz, né? Sacrificar. É quando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sabe que já são meio-dia e você não comeu nada. Aí você diz, eu vou renunciar para o Senhor. Mas isso não é renunciar, isso é sacrificar, porque seu corpo precisa se alimentar. Deus sabe que seu corpo precisa se alimentar. Né? Ele criou o alimento para você se alimentar. Né? Ele falou para você se alimentar. E nós também somos templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando você sabe que seu corpo precisa de comida, você precisa se alimentar, mas você fala ali, eu vou sacrificar. Né? Deus não está se agradando do seu sacrifício, por mais que é para Ele, que você está dizendo que é para Ele. Porque o que isso vai causar na sua vida? Vai te causar bem? Não vai te causar mal, porque você está fazendo mal ao seu corpo. Você está fazendo mal ao templo do Espírito Santo. Então Deus já não está se agradando. Mas agora eu vou renunciar. Eu vou renunciar como? Eu comi uma fruta antes do almoço. Eu sei que o meu corpo ele já está com algum nutriente. Por mais que vai dar o horário que o meu corpo precisa almoçar, eu já estou com alimento no meu corpo. Já bebi uma água, já comi um fruto. Então, eu sei que dá para me renunciar ao almoço. Porque eu sei que o meu corpo, por mais que já bateu o horário do almoço e eu não vou comer, né, eu vou renunciar, eu não vou me sacrificar. Porque antes do horário do almoço eu comi fruta, eu bebi água, eu hidratei o meu corpo. Então, né, você está preparando o seu corpo para renunciar, você não está se sacrificando. Então, aí já o Senhor, ele já se agrada, porque você está fazendo algo consciente e o Senhor está consciente do que você está fazendo. Aí você está fazendo com sabedoria. Então, nós viemos, né,
buscar santidade com sabedoria, porque tem pessoas por aí achando que sacrifício é da vontade do Senhor, mas não é. Nós temos que ter sabedoria. O Senhor pede renúncia. Santidade é renúncia. É você mudar a sua vontade pela vontade de Deus, né? É você buscar mudar o que você mais quer, o que você mais gosta, né? Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que faz alguma coisa, né? Fica de jejum, renuncia um almoço, renuncia uma janta, mas também tem um jejum de palavras, porque a gente fala demais, a gente fala palavra torpe, a gente fala palavras que naquele grande dia nós seremos julgados por palavras lançadas ao vento, palavras lançadas fora, que não agradaram ao Senhor. Em vez de fazer um jejum de alimento que você sabe que vai crescer, fazer mal ao seu corpo, que é tempo do Espírito Santo, faz um jejum de palavra. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Talvez você fazendo um sacrifício para o seu corpo não vai ter nenhuma remediação na sua vida, mas às vezes você fazer um jejum de palavras, você vai alcançar sabedoria. Então, nós temos que ter sabedoria para buscar a santidade em Deus e buscar uma santidade que seja agradável ao Senhor, conforme a palavra dele. Então, que nós viemos, né, buscar a palavra do Senhor, porque ela é a nossa bússola. Se a gente, né, pedir sabedoria ao Espírito Santo, ele vai nos dar, o Senhor vai nos dar. Porque a palavra do Senhor vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Deus a dará. Então que nós venhamos buscar a sabedoria de Deus para fazer a vontade dele, para buscar a santidade e a pureza daquilo que Deus quer de nós, amém? Então, conclusão para terminar a aula. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos. Que nós separemos do mundo, que nós dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Este é o nosso culto racional. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 3. Então, né, o Senhor, ele quer que a gente se separe. Né, se separa daquilo que é errado, daquilo que é mundano, daquilo que não agrada ao Senhor, e que nós viemos, né, andar na luz da sua palavra. Então, que você venha ser abençoado por essa palavra, né, que eu sou pequena, eu sou frágil, como todos somos nessa terra, né, e o Senhor, ele me permite, né, tocar na palavra dele pela misericórdia, né, porque somos pequenos, somos frágeis, e se não for o Senhor na nossa vida, ai de nós, mas pela misericórdia dele, pelo poder dele, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque somos pequenos diante dele, mas ele é o nosso soberano, nosso Criador, nosso Redentor. Então, né, que você venha ficar com essa palavra e venha te abençoar grandemente. Que venha ter sido manancial de águas vivas na sua vida esse estudo comigo nesta tarde. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém.